A esperança do seu lucro estava perdida. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-se aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos eram lícitos receber em prática, visto que somos romanos. E a multidão levantou ainda contra eles. Então os magistrados, rasgando-se as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas ou chicotes. E havendo-nos dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu nos pés de um tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, vendo abertos os portões da prisão, tirou-lhe a espada e que matasse-á, cuidando que os presos já tinham fugido, ou pensando. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nem mal, que todos aqui estamos. Meus irmãos e ouvintes do Evangelho na noite de hoje, você que nos escuta, nós estamos aqui em um culto de missão, a qual nós viemos aqui cultuar a Deus e aprender mais de Deus. Nós viemos aqui para se encher de Deus, para ser canal de Deus lá fora, para aqueles que ainda não aceitaram a Ele como Salvador. Nós estamos aqui na noite de hoje para cultuarmos a Deus, para celebrarmos a Deus e pedir a Ele uma unção derramada, um verdadeiro avivamento na nossa vida, para que nós possamos ser canal dele para aqueles que estão morrendo lá fora. Olha, quantas pessoas na noite de hoje estão chorando? Quantas pessoas na noite de hoje estão se lamentando por alguma coisa que aconteceu de ruim na sua vida, no meio da sua família? Logo agora à tarde nós estávamos ali na casa da minha mãe e passou um velório. Quantas pessoas iam chorando pela perda daquele ente querido? Olha, nós sabemos que nessa noite talvez tem muitas famílias por aí afora que ainda não pregou olho no olho, na noite anterior não dormiram ainda, preocupadas com o esposo que saiu e não voltou. Quantas mães de família nesse momento estão ainda em casa, de olho estrelado, preocupados com o filho que saiu e ainda não voltou, não deu notícia. Mas nós estamos aqui nessa noite para se revestir de Deus, para levar a mensagem para aqueles que estão lá fora, querendo tirar a própria vida, porque acham que não tem saída, que não tem solução para os seus problemas. Mas nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos falar deste Jesus que morreu e ressuscitou e trouxe vida para nós, e um dia nós levantamos a mão para cima e aceitamos ele na nossa vida, e por isso nós estamos aqui nessa noite bonitinhos, banhados. Tem uns que já estão de barriguinha cheia, mas tem uns que daqui a pouco vão encher a barriga, vão comer talvez, uma picanha em casa, ou talvez na casa do presbítero Paulo. Talvez tem muitos aqui que ainda não se alimentaram, mas daqui a pouco vai voltar para casa e vai fazer um banquete com seus filhos e com a sua esposa. Isso é motivo de glória, de aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa noite hoje, feliz e alegre, por mais um dia de vida. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui diante de um texto que fala a respeito de Paulo e Silas, dois homens de Deus, dois homens cheios de Deus. Ora, o nosso presbítero acabou de falar que o homem ser diferente, ele tem que estar na oração, ele tem que ter oração. Paulo era um homem de oração. A Bíblia diz que esses homens eram verdadeiros homens cheios de Deus, homens que aonde ele chegava, algo diferente acontecia. Paulo e Silas, era como aquelas irmãzinhas de um joelho encabeçado, que quando trocam o joelho na terra dos viventes, o milagre acontece. Era aquele irmão
Silas eram homens cheios de Deus, que quando eles estavam indo para a oração, diz a Bíblia Sagrada que uma jovem possessa de demônio, que ela fazia adivinhação para os seus senhores, para dar lucro, para ganhar dinheiro, renda. A Bíblia diz que enquanto eles estão indo para a casa do Senhor orar, falar com o Pai das Luzes, a Bíblia diz que essa jovem cheia de demônio possessa, a Bíblia diz que ela diz assim: eles aí são verdadeiros homens de Deus, eles são filhos do Deus Altíssimo, esses homens aí são homens poderosos, eles são cheios de Deus. E o homem que tem Deus na vida, ele é diferente. Aonde ele chega, as pessoas logo chegam a ele, aí é o irmão, eles vão falar direitinho que o irmão chegou. Nós temos que respeitar a presença do irmão. A Bíblia diz que essa jovem, ela fazia adivinhações, ela tinha seus senhores, os seus patrões, que arrecadavam finanças, dinheiro. A Bíblia diz que essa jovem, quando eu olho para essa história, eu me lembro da cidade de Sobral, lá no Mercado Central. Para quem conhece a cidade, lá quando a gente ia comprar alguma coisa, ali naquelas lojas, chegaram mulheres lá, dizendo que queria ler a mão da gente. Uma certa vez estava eu lá e queria comprar alguma coisa, nem me lembro mais, e chegou uma mulher, ela dizia: eu posso ver o teu futuro, eu posso ver a tua mão. E eu disse: pode ver a minha mão, rapaz, olha aí. Eu quero que ela diga que você é rico, né? E ela pediu dinheiro para ler a mão. Não, dona Maria, tem dinheiro não, rapaz. Querendo ler a mão para fazer adivinhação, querendo prever o futuro, era o que essa jovem fazia. Pois lá habitava nela um espírito imundo que tentava prever o tempo, que tentava, ela fazia algo que o povo ficava abismado e dava dinheiro mesmo. Hoje lá na cidade de Sobral tem vários postes lá, uma carta, né? Uns cartazes pregados: eu trago o seu amor de volta em 24 horas. Os pais de santos estão lá nos terreiros ganhando dinheiro de pessoas que estão abismadas atrás de fazer bruxarias para trazer o amor de volta que foi acabado, destruído. Tem pessoas lá que estão gastando as suas finanças atrás de ganhar alguma coisa, ou atrás de destruir famílias, casamentos. Era o que essa jovem fazia. Mas naquele dia está Paulo ensino indo para a oração. E a Bíblia diz que aquela jovem se levanta no meio da multidão e ele diz: eles são verdadeiros homens do Deus Altíssimo, são filhos de Deus. E a Bíblia diz que Paulo, se perturbando, ele vai, olha para ela e repreende o espírito imundo, e ele diz: em nome de Jesus Cristo, saia dela. Porque Paulo, ele pregava sobre a vida de Cristo. Aquela menina, ela tentava adivinhar o futuro. Por isso que muitas vezes os fariseus diziam que Jesus, ele fazia milagre e maravilha por nome do Beelzebul. Porque Jesus falava das coisas vindouras que ia acontecer, do que ia vir. Que é o que nós estamos falando hoje, é o que o irmão falou hoje, que Jesus está perto de vir buscar a igreja. Eles falavam e nós falamos hoje o que está perto para acontecer nos dias atuais. E ele disse: não, ela está falando a verdade, mas eu não posso deixar isso acontecer. E ele também sabia que aquela pobre menina estava possessa de espírito imundo e era atormentada, porque nós todos entendemos que quando uma pessoa ela pega ou está no estado de depressão, presbítero Paulo, ele não quer sair de dentro de casa. Quando a pessoa está no estado de depressão, ele não se cuida, ele não quer tomar um banho, ele não quer se arrumar, ele não quer botar uma roupa, ele não quer cortar um cabelo. Quando a pessoa está no estado de depressão, ela não quer se cuidar mais, ela só pensa em morrer, ou pensa que vai morrer. Muitas vezes fica querendo se matar. Um dia na cidade de Sobral, tinha um rapaz que ele tinha se separado da esposa, e o que foi que ele fez? Ele se trancou dentro de um quarto, não queria ir mais para nenhum canto. E ele era acostumado a ir para a igreja, rezar. A mãe dele era uma católica, daquelas católicas mesmo. Mas ele pegou uma depressão tão forte que ele não queria comer, não queria fazer mais nada, só dentro do quarto preso. Mas um certo dia, a mãe dele chamou o pastor para ir na casa dela. E chegando lá, ele conseguiu dar ouvido à palavra que o pastor pregava.
e ele aceitou Jesus e foi liberto pela palavra de Deus. E ele hoje é mudado. Jesus. Escute nessa noite. Ele sabia que o estado que ela estava era precário. Talvez aquela pobre jovem andava toda embiocada, travada. Porque se uma pessoa está em depressão, você já vê que ela não se cuida. Imagina uma pessoa endemoniada. Que tinha um jovem que a Bíblia fala que o demônio pegava ele, jogava no fogo, jogava na água, jogava no chão. E um pai dele, um certo dia, correu aos pés de Jesus e disse: Senhor, vai até minha casa, porque meu filho, ele está possesso, e tem hora que o Espírito pega ele, joga no fogo, joga na parede, joga no chão. Ei, agora pensa o estado daquele pai. Jesus deu uma palavra e ele foi liberto.